sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pelo projeto e por estar aqui de volta mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de cada um dos organizadores e os componentes do Amém. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ver o versículo 6, o 12 e o versículo 14. Amém? A nossa meditação. Eu creio que Deus ele vai continuar falando com a gente nessa noite. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Versículo 12. Com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Versículo 14. Que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Quero pregar nessa noite a respeito do texto, do tema, o escândalo da graça. Amém? Nós acabamos de ler um texto aqui, e nós vamos olhar para o texto propriamente dito e vamos tirar algumas lições aqui interessantes. Nós acabamos de ler a mais profunda revelação do plano da salvação que a Bíblia tem. Nós acabamos de ler também um hino que Paulo escreve com 3 estrofes. E cada estrofe desse hino tem uma divisão com uma frase. E a frase é: para o louvor da sua glória. Eu não sei se vocês repararam que esses 3 versículos que nós lemos aqui tem essa frase: para o louvor da sua glória. Paulo vai descrever o plano da salvação aqui. Paulo, quando vai escrever a carta aos Efésios, Paulo está preso em uma prisão romana. Só que mesmo Paulo preso, ele entende. E ele vai escrever também para Timóteo dizendo: Timóteo, eu estou preso, mas a palavra de Deus não pode ser algemada. Eu estou preso, mas a palavra de Deus ela não pode ficar presa. Ninguém pode algemar a palavra de Deus. E ele vai escrever, e é interessante que quando Paulo vai escrever uma carta, ele está em uma prisão, à beira da morte, ele vai escrever uma carta para incentivar as pessoas que estão fora da prisão. Ele vai escrever uma carta para motivar as pessoas a ficarem felizes. Mas ele está preso. Não devia ser ao contrário? Paulo não poderia estar em depressão porque está preso, mas ele não está em depressão. Muito pelo contrário. Paulo não está orando para Deus tirar ele da prisão. Paulo está escrevendo uma carta para motivar as pessoas que estão fora, que está desmotivada. Ele não está desmotivado. Porque Paulo entende que ele está preso, mas ele não está preso por homens. Ele vai escrever em Efésios capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Ele fala: eu não estou preso, essas prisões não podem me prender. Eu estou preso e amarrado em Cristo. Essa é a minha verdadeira prisão. Só que a palavra de Deus, verdadeiramente, ela não pode ser algemada. E quando ele vai escrever aos Efésios, ele vai começar escrevendo um hino de adoração a Deus. E esse hino, como eu disse, tem 3 estrofes. E cada hino e cada estrofe é dividido com uma palavra, com uma frase que diz: para o louvor da sua glória. Ele começa destrinchando o plano da salvação na eternidade. Depois ele entra na história e depois ele vai colocar na expectativa. Cada estrofe vai dizer a respeito de uma pessoa da Trindade. Do versículo 3 ao versículo 6, ele vai dizer o plano da salvação da eternidade, falando a respeito de Deus. Depois do versículo 6 ao versículo 12, do versículo 7 ao versículo 12, ele vai dizer o plano da salvação agora na pessoa de Jesus Cristo. E ele vai terminar do versículo 13 ao versículo 14, ele vai destrinchar o plano da salvação a respeito do Espírito Santo. Mas repare que cada divisão ele vai terminar dizendo: para o louvor da sua glória. Porque tudo que Deus faz na sua vida é para o louvor da sua glória. Tudo que Jesus faz na sua vida é para o louvor da sua glória. Tudo que o Espírito Santo faz na sua vida é para o louvor da sua glória. E ele começa dizendo esse louvor de adoração. Ele começa no versículo 3. Nós vamos olhar para o texto e vamos tirar algumas lições agora.
Ele começa dizendo, em uma prisão, ele começa dizendo, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Ele começa dizendo uma avalanche de elogios a Deus. Ele está na prisão e está cantando. Bendito, porque Paulo gostava de cantar, né? Uma vez ele estava em uma prisão, ele cantou tanto, ele mais o companheiro, que a prisão abalou como um terremoto. E agora ele está sozinho, mas ele não cessa de cantar. Ele canta, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai nos abençoar. Amém? Amém. Não amém, irmão. Já nos abençoou. Glória a Deus. Eu fico interessante, eu fico impressionado com as pessoas cantando louvores que diz, o melhor de Deus está por vir. Só que o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Aleluia. A pergunta é, o que é que Deus pode fazer mais por você? O que é que Deus pode te dar mais por você? Porque o melhor presente Ele já deu, que é o seu próprio Filho. Te agradeço. A profundidade do que Paulo está destrinchando aqui é muito profundo. É a raiz, é a base, é a coluna do Evangelho. E o que nós não entendemos e buscamos coisa onde Deus não mandou a gente buscar coisas. O que nós olhamos para a sociedade é que a sociedade nos rotula de coisas que nós não precisamos e que Deus já nos abençoou. As pessoas olham para você e falam, você é feliz se você tiver um iPhone. Você é feliz se você tiver um tênis caro. Você só é popular se você tiver um carro caro e uma roupa cara. Só que Deus está falando, eu não vou te abençoar. Eu já te abençoei. Aleluia. Mas quanto Deus já nos abençoou? Qual é a medida a medida que Deus já te abençoou? E qual é o tempo da bênção de Deus na nossa vida? Primeiro que o tempo já foi passado. Só de você estar aqui, você já devia estar dando glória a Deus, aleluia, porque Ele já te abençoou lá atrás. Aleluia, Jesus. Primeiro a medida da bênção. O quanto Ele te abençoou? Não foi com 10%, 20%. É com todas as bênçãos espirituais. Aleluia. A questão é, as pessoas estão vivendo um evangelho que a Bíblia não ensina. O evangelho que eu costumo dizer que é o evangelho a gosto do freguês. Você escolhe o que você quer ouvir. Você escolhe a bênção que você quer. Você vai numa igreja segunda-feira, que é a igreja da bênção, do milagre. Você vai na igreja da terça, que esse é um cardápio do evangelho. Você escolhe, hoje eu quero cura. Hoje eu quero prosperidade. Hoje eu quero palavra. Então você escolhe a igreja que você quer. Só que Deus está falando, eu não vim pregar para vocês bênçãos materiais. A região da bênção que Deus está falando não é terrena. Porque nós estamos perdidos no evangelho brasileiro, eu digo a nível nacional. Está em uma decadência espiritual. Porque o evangelho que está sendo pregado não é o evangelho de Cristo. A isca que está sendo lançada, eu digo isca, para atrair as pessoas é o seguinte: vem para cá que os seus problemas acabaram. Vem para cá que você que está pobre vai ser rico. E os testemunhos de hoje em dia vamos ouvir um testemunho de uma irmã. A irmã pega o microfone e diz, eu entrei aqui com a minha empresa quase falida e agora eu estou com 3 empresas e eu acabei de acumular o meu R$1 milhão. Aplaudam o Senhor por isso. Vamos ouvir o próximo testemunho. Eu entrei aqui com o meu casamento falido e agora o meu casamento está uma bênção. Eu não sou nenhum cético. Eu sei que Deus pode fazer tudo isso. Mas a sua maior motivação para o evangelho não é essa. Deus, Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus não prometeu vida boa e riqueza aqui na terra. Até porque Ele não morreu para você ser rico e nem milionário. Ele morreu para você ter vida e vida com abundância. Essa é a mensagem do evangelho. Aleluia. Paulo está dizendo uma verdade muito profunda que nós às vezes nos esquecemos. Nós olhamos para o vizinho que tem um carro caro e fala, ele é feliz de verdade, porque ele tem um carro caro e eu não tenho um carro caro. Não, nós olhamos para o vizinho que tem a melhor casa da rua e fala, não, ele é feliz de verdade, porque ele tem a melhor casa da rua e aí mora no barraco. Mas o dinheiro pode comprar a melhor casa, mas ele não compra a paz que habita dentro do teu coração. Aleluia. O dinheiro pode comprar o melhor colchão, aquela cama ortopédica, né?
mas ela não compra a paz que quando você coloca a cabeça no teu travesseiro e você consegue dormir a noite toda. Então Deus, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele está dizendo que é todas, é bênçãos ilimitadas, mas a região não é aqui. É celestial. Aleluia. Quando nós nos atentamos para o ambiente da bênção, nós não questionamos Deus pelas nossas dificuldades e lamúrias. Porque Deus não prometeu vida boa aqui, Ele falou que já abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O primeiro ponto que Paulo vai abordar no plano da salvação, ele está dizendo, Deus já te abençoou. Na eternidade passada, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aonde? Em Cristo Jesus. Agradeço, Deus. A nossa riqueza e a nossa bênção, olha o que Paulo está dizendo, não está em ouro, não está em prata, não está em ser famoso, não está em status, está em Cristo Jesus. Aleluia. Quando você tem Cristo Jesus e almeja por Ele, Ele é tudo para você, nada mais importa. A pergunta que não quer calar é, Jesus é tudo para você? Talvez você está me ouvindo e está dizendo, lógico que é tudo, eu estou na igreja, Ele é tudo para mim. Mas tem muitas pessoas que estão na igreja e Jesus não é tudo para ela. A questão é, será que Jesus é tudo para nós aqui? Será que Ele é a tua maior motivação? Porque eu estou cansado de pessoas que fazem coisas para Deus, não almejando agradar e engrandecer a glória de Deus, mas querendo ser reconhecida por homens, querendo aplauso de homens, ou benefício próprio. Isso acontece muito com os falsos profetas. Eles se rebeliam, montam igreja e querem enriquecer à custa das ovelhas. Mas a questão é, Jesus é a pérola de grande valor para nós? Jesus é tudo que nós temos? Ou tem coisas que nós dividimos ainda? Jesus é tudo para você que está me ouvindo? Mas é lógico que Jesus é tudo para mim. Nós vamos ver, ao decorrer da mensagem, a evidência de alguém que tem Jesus como tudo. Olha o que ele vai dizer no versículo 4. No plano da salvação. Porque Deus, porquanto Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensível em sua presença. Eu tenho certeza que tem muitas bíblias que estão, Deus nos elegeu nele. Tem? Sim. A palavra elegeu aqui, vamos colocar no nosso contexto para você entender. Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, se Ele nos elegeu, ou escolheu, antes da fundação do mundo, qual é a nossa função no plano da salvação? Por que você merece ser salvo? Nós temos que ter em mente, primeiro propósito, ou base desse versículo, que ninguém que está aqui merece a salvação. Se tem uma coisa que todo mundo aqui merece, você que está me ouvindo aí merece, e eu não tenho medo de falar, que todo mundo aqui merece, é o inferno. Porque todo mundo aqui é pecador. Todo mundo aqui nasce pecador. E tem as coisas que nós gostamos, ou às vezes, a pessoa que não nasceu em Cristo ainda, ou a coisa que nós somos especialistas em fazer, é pecar. Especialista em fazer. Não se espanta com o que eu estou dizendo. Porque é uma verdade bíblica. Todo mundo aqui pecou hoje. Eu quero saber se todo mundo aqui orou 1 hora hoje. Todo mundo aqui pecou hoje. Eu quero saber se você jejuou também hoje. Todo mundo aqui pecou hoje. Eu quero saber se você leu pelo menos 1 hora de Bíblia hoje. Será que Jesus é tudo para você mesmo? Ou será que tem coisas que te tiram do foco da presença de Deus? Talvez você que está me ouvindo, alguém que está aqui, faz parte do projeto, diz para mim, Robson, eu não tive tempo de orar hoje, mas teve tempo de ficar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Será que Deus é tudo para nós mesmo? Olha o que o texto está dizendo. Porque Deus já nos escolheu nele, ou nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Como é teu nome? Tiago. Tiago está aqui e talvez ele pense, eu fiz um propósito de estar toda sexta-feira ali. Só que, Tiago, não foi você que fez o propósito. Deus já tinha te escolhido para você estar aqui
antes do mundo ser criado. Glória a Deus. Antes da fundação do mundo. Você não entendeu que você é um escolhido por Deus para fazer parte de um grupo seleto que só algumas pessoas fazem parte? Você não está aqui de passagem para observar. Deus te escolheu antes da fundação do mundo para estar aqui. Você entende como você é especial? Porque tem pessoas que é da igreja, que o grupo convida para estar aqui, mas não vem. E você que pensa que não é cristão, mas você já é cristão. E você já foi escolhido por Deus. E você está aqui. E tem pessoas que diz cristão e não vem para o projeto. Glória a Deus. Deus te escolheu nele. Em quem? Em Aleluia. Cristo. Antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas você, Tiago, nem merece estar aqui. Assim como eu não mereço estar aqui. Vou provar para você. No contexto de eleito, que ele está dizendo aqui. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós acabamos de ver o Messias Bolsonaro ser eleito no primeiro dia do ano aqui, ele tomou a posse. Só que todo candidato para ser eleito, ele vai fazer o seu marketing, a sua propaganda. Ele vai dizer, olha, vota em mim, porque eu vou acabar com a corrupção. Me elege. Olha, vota em mim, porque eu vou gerar emprego. Olha, vota em mim, porque eu vou colocar mais empregos. Eu vou colocar mais hospitais. Então vocês merecem, eu mereço que vocês votem em mim. Eu mereço que vocês me elegem a um candidato. A pergunta é, quem aqui tem um motivo para que Deus elegesse você para a salvação? Eu vou dizer, ninguém tem motivo para ser eleito por Deus aqui. Verdade, Pai. Porque nós não temos mérito algum. Muito pelo contrário, nós temos deméritos. Mas mesmo assim, é o escândalo da graça. Deus olha para você e fala assim, você não tem mérito. Eu sei que você vai me decepcionar muito ainda, mas quer saber? Eu vou te escolher para você ser salvo. Aleluia. Mas quando? Ele está falando que foi antes da fundação do mundo. Espera aí, eu não tinha nem nascido ainda. Deus já tinha me escolhido. Sim. Vamos ler um texto para você entender como você foi escolhido e por que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Vamos ler a parte B especificamente. 13 e 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz assim. A parte B diz assim. Vou ler inteiro para você entender que hora e quando você foi salvo. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Jesus já tinha sido sacrificado por mim e por você. Você foi salvo porque Deus já tinha morrido, Jesus já tinha morrido por você antes da fundação do mundo. E é por isso que você foi eleito sem mérito algum, mas pelo sangue de Jesus antes da fundação do mundo. Mas a questão é, o ponto principal é, todo candidato é eleito para desempenhar uma função. Amém? Amém. Todo mundo é eleito para desempenhar uma função. Olha o que o texto está dizendo aqui. Porquanto Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você foi eleito para desempenhar um papel. Que papel? Para você ser santo e irrepreensível em sua presença. Mas todo candidato, quando é eleito e não desempenha o papel para qual ele foi eleito, o que acontece? O impeachment. A questão é, será que você está desempenhando o papel para qual você foi eleito? Será que nós estamos sendo santo e também irrepreensível na presença de Deus? Porque toda pessoa que não desempenha o papel para qual foi eleito, ela é tirada. Ela é arrancada do papel para qual ela foi escolhida. Ser santo, a palavra no original é ser separado. É ser distinto. Não é ser misturado. Só que a igreja brasileira e o povo brasileiro, ele está sendo conhecido mais pelos seus escândalos do que pela sua santidade. As pessoas dizem que a igreja brasileira está passando por um grande avivamento. Eu aconselho você que acha isso, você lê algum livro que fala sobre avivamento. Ou pelo menos lê a Bíblia, lá para o Atos 19, você vai entender que nós não estamos passando por um avivamento nenhum.
Porque o avivamento brasileiro promove o pecado. As igrejas dos falsos profetas estão lotadas de pessoas voltando ao tempo da indulgência, comprando milagre, comprando cura. Que avivamento que é esse? Que quando está tendo culto aqui, está tendo fluxo no final da rua. Um avivamento de verdade. A igreja, ela é tomada por um temor. O ambiente, a rua, a sociedade, a cidade é tomada por um temor. Você lembra quando Jonathan Edwards pregou aquele sermão de pecadores na mão de um Deus irado? Londres foi comovida e foi tomada por um temor, porque ali aconteceu o avivamento. Lembra quando Paulo chega em Éfeso, em Atos 19, ele começa a pregar e a cidade toda também é tomada. A economia é afetada por um homem. Isso é um verdadeiro avivamento. Alguém que anda em santidade e é irrepreensível em sua presença, ele promove avivamento. O que está acontecendo nesse projeto é um avivamento individual. Não é um regional ainda, mas todo avivamento regional começa com um avivamento individual. Glória a Deus. E eu creio que Deus vai promover isso através da vida de cada um. Se vocês forem sinceros naquilo que Deus colocou para vocês exercerem. Não é vocês que escolhem quem entra no projeto. Não é o cabeça, o líder que escolhe quem entra no projeto. Quem escolhe é quem é eleito por Deus para desempenhar o papel que vocês fazem no projeto. Então, se vocês fazem parte do projeto, foi vocês que decidiram. Eu quero fazer parte. Não foi o líder que escolheu. Você foi eleito. Para desempenhar um papel. Ser diferente. Ser uma influência. Antes da fundação do mundo você foi escolhido. Não é mérito teu. O Tiago, ele acha que talvez um dia ele vai levantar a mão e falar assim, eu quero. Vocês que me escolheram. Eu que escolhi a vós. Tiago, você não escolheu. Entenda, Deus para você estar aqui. Glória a Deus. Isso é muito precioso. É o escândalo da graça. Porque ninguém merece. Deus pegou algo que alguém olhou e falou assim, não presta. Ele falou, mas eu quero. Que eu não... Imagine, se Deus fosse fazer um impeachment para escolher uma boa... Eu quero eleger esse povo. Os humanos não, Deus. Porque eles não aguentam ficar do tempo te adorando. É melhor o Senhor não eleger, não. Esse povo aí é muito... Eles ficam 5 horas em uma vigília, já querem dizendo, santo, 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 santo. Não tem intervalo. Então não elege não, Deus. Eu imagino se Deus perguntasse para a natureza, natureza, eu quero eleger os humanos para morar no céu. Acho que a natureza diria, não elege não, Deus. O Senhor nos criou para a sua glória, os humanos estão nos adorando e acabando com tudo que o Senhor criou. Então não elege não. Uma hipótese maluca. Se Deus fizesse uma boca de urna e perguntasse para os anjos e para os demônios, eu quero uma opinião sua, eu acho que eu vou eleger os humanos para morar aqui no céu. Eu acho que os anjos e os demônios diriam, Senhor, não elege não, porque eu pequei uma vez e o Senhor me baniu para sempre da sua presença. Eles pecam todos os dias. Vocês entendem o privilégio que é vocês estarem na presença de Deus Todo-Poderoso? Só que Deus não pede opinião para ninguém. E a opinião das pessoas não importa ao seu respeito quando Deus te escolhe. Ele te escolheu em ponto final. Não há nada que possa impedir a escolha de Deus na sua vida. Olha o versículo de número 5. Nós vamos chegar no versículo. Me fala quando estiver acabando, que eu estou sem relógio. Tá? Quando estiver acabando, você fala assim, está acabando. Olha o versículo 5, vai dizer assim, e em seu amor, Ele nos predestinou para sermos adotados. E eu acho interessante que nós temos uma frase que nós costumamos dizer, eu amo Deus. Eu acho que a frase, sinceramente, deveria ser ao contrário. A frase não deveria, eu amo Deus. A frase deveria ser, Deus me ama. Porque quem ama não trai. Quem ama não magoa. Quem ama não entristece a outra pessoa. Imagine se eu fosse casado e dissesse assim, eu amo a minha esposa. E eu chegasse na empresa e ficasse com outra mulher na empresa. É exatamente isso que acontece. Eu falo que eu amo a Deus. Eu falo que eu amo Jesus. E quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço não é dobrar o joelho para falar com aquela pessoa que eu amo. É olhar o celular para falar com os meus amigos que mandou mensagem quando eu estava dormindo. Que amor é esse?
que as pessoas, os humanos fiquem em primeiro lugar. Que amor é esse quando você vai dormir, você consegue falar com o crush 3 horas e vai falar com Deus, Deus, muito obrigado por tudo, e já era. Que amor é esse? Eu acho que a frase deveria ser ao contrário. É Deus me ama e o amor dele é muito grande por você. Porque nós decepcionamos Deus todos os dias. Mas mesmo assim eu olhei e falo assim, mas eu ainda te amo. Eu acredito que um dia você vai me dar muito orgulho. Eu vou insistir em você. Eu te amo. Eu escolhi você desde a fundação do mundo. E eu acredito que um dia você vai me amar de verdade. O quanto você ama Deus. Vou melhorar a frase. O tempo que você fica a sós com Deus define o grau de amor que você sente por Ele. A pergunta vai voltar de novo. Quanto tempo você passou a sós, de joelho no trono de Deus hoje em oração? Não tive tempo de orar. Gosto de uma frase do Charles Spurgeon. Ele fala assim, olha, eu não consigo orar 10 minutos, mas eu também não fico 10 minutos sem orar. Em todo o tempo ele está falando com Deus em pensamento. Nós temos que parar de achar que Deus está limitado entre 4 paredes. Eu louvo a Deus pelo projeto fora das 4 paredes. Porque nós temos que entender que um Deus que trabalha no cotidiano. É um Deus que trabalha em todas as horas do nosso dia. Não é só quando nós estamos dentro da igreja. É um Deus que trabalha em todos os momentos. E em seu amor, Ele nos predestinou. Porque se fosse depender do nosso amor para com Ele, nós nunca ia ser escolhido por Ele. Você entende o quanto amor há aqui em Deus? E o escândalo de uma graça ilimitada para conosco? Eu vou insistir para você entender o quanto amor. Nós não entramos na história ainda. Nós estamos na eternidade. É um plano que Deus está arquitetando lá na eternidade. E em seu amor nos predestinou. Ele escolheu você de antemão. Para que Ele te escolheu de antemão? Para você ser adotado como filho. Se você entender o que eu vou explicar agora, irmão, o seu coração vai se alegrar muito, porque isso é uma profundidade muito grande. Eu acabei de dizer que em seu amor Ele nos predestinou para sermos adotados em Cristo. Quando um casal casa, entendam a parábola. Um casal casa e ele fala assim, daqui a 5 anos eu vou ter o meu primeiro filho. Só que às vezes no primeiro ano a mulher engravida. E ela fala, não estava preparado para esse filho. Os meus planos eram daqui a 5 anos, mas essa gravidez veio por acidente. Quem já ouviu essa história? Essa gravidez veio por acidente, eu não estava preparado para isso. Mas agora eu tenho que me virar para criar esse filho que veio sem eu planejar. Então, filho, ele veio por acidente. Mas preste atenção no amor de Deus para com a sua vida. Um filho adotado, ele nunca vem por acidente. Quando o pai vai adotar um filho, ele ama o filho antes do filho amá-lo. Ele vai no orfanato, observa o filho, sem o filho observar ele. Ele começa a amar o filho, sem o filho amar ele. Ele fala, é aquele que eu vou levar para minha casa. É aquele que eu vou levar para os meus braços. É aquele que vai morar comigo. E o filho nem sabe que o pai está observando ele, mas ele fala, é aquele que eu quero. Glória a Deus. É aquele que eu vou abraçar, é aquele que eu vou cuidar. E o filho não está nem aí para o pai que vai adotar ele daqui uns dias. Você entende? Que você não escolhe para a casa que você vai, é o pai que escolhe para onde você vai. Glória a Deus. Você não interfere na escolha de Deus. Tiago, você não interfere. Deus te olhou lá no orfanato do mundo, do Egito, e falou assim, Tiago, eu estou extremamente apaixonado por você. Glória a Deus. Eu vou te levar para meu ambiente, eu vou te levar para minha casa, Tiago. Talvez você fale bem assim, não, eu escolhi. Você não escolheu, está aqui, ele que te escolheu. Ele falou, assim como todo mundo que está aqui, não estou pegando para o Tiago, todo mundo que está aqui, ele olhou para você e você não foi um acidente da escolha de Deus. Ele te amou primeiro, antes de você amá-lo. E falou, vou te pegar do orfanato do Egito, do mundo, do lamaçal do pecado, e vou te trazer para minha casa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós éramos sujos, ainda somos, estamos num processo de santificação. Mas Deus te pegou, te trouxe, e Ele não te deixou do jeito que você estava. Porque por mais que eu ame, Wagner, um mendigo na rua, e eu queira adotar um mendigo, todo sujo, maltrapilho, fedendo, eu não vou trazer ele todo sujo e vou deixar ele todo sujo na minha casa. Eu vou amá-lo. Aleluia. Vou trazer ele para minha casa.
vou dar um banho nele, vou colocar roupas novas nele, vou perfumar aquele porque eu amei, e eu vou alimentar e vou fortalecê-lo na minha casa. Glória ao Senhor. O inimigo olhou pra gente lá no orfanato e falou bem assim, não presta, já está com a mente formada. Ô Deus, você vai arrumar problema pro senhor, ele está crescido, não tem como. Ele fala, esse mesmo que eu quero. Aleluia. Vou trazer ele, e na minha casa eu vou moldá-lo, Aleluia. e vou santificá-lo. Glória a Deus. Você percebe quanto amor tem aqui? Ele te predestinou para você ser adotado. Por quem? Por Cristo Jesus. Não há salvação fora de Cristo. Tudo aqui gira em torno de Cristo Jesus. Olha o versículo de número 6. Não dá para aprofundar muito, eu estou pulando muita coisa. Está acabando, eu vou acabar já. Ele bateu aqui. Olha só. Ele bateu escondido. Mas bateu, olha só. Quantos minutos? Mais 5 minutos. Vamos ficar com a primeira parte só do plano da salvação, que é na eternidade. Tem o plano da salvação na história, através de Cristo, e o plano da salvação através do Espírito Santo. Vamos ficar com a primeira parte, que é através de Deus. Só que agora, no versículo 6, ele vai fazer uma ponte da eternidade para a história. Ele vai fazer uma ponte do plano para a execução. E agora ele vai transferir do Pai para o Filho. Olha o versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Para o louvor aqui no grego significa para aprovação. Quando você faz uma prova e você é aprovado, está lá assim, você passou com louvor. Que significa, você foi aprovado com louvor. O que ele está dizendo aqui, ele está dizendo assim, olha, eu acabei de destrinchar para vocês um plano que eu tenho para vocês, lá na eternidade. Mas esse plano não pode só ficar no planejamento. Eu tenho que executar esse plano. E agora no versículo 6 ele fala assim, olha, para provar a minha gloriosa graça, eu vou provar gratuitamente, de graça no amado. Ele está falando, eu não vou ficar só no plano da salvação. Eu vou executar esse plano. Aleluia. E eu vou executar através de quem? Através do meu amado. Quem é o amado? Glória a Deus. Jesus. Lembra quando Jesus estava sendo batizado? E João Batista batiza ele. E a Bíblia fala que os céus se abrem. E uma voz que vem do trono de Deus fala assim, esse é o meu filho amado. É interessante esse texto porque João estava batizando o povo de dia. Mas a Bíblia fala que o céu se abre. A Bíblia fala no grego que é os céus intergalácticos. É os 3 céus. Atmosferos, intergalácticos e o céu onde Deus está assentado. Os 3 céus se abrem. E ele fala, quando ele fala, este é o meu filho, sai do céu espiritual, céu intergalácticos, céu atmosférico, e vai onde João está batizando. Este é o meu filho amado, Glória a Deus. a quem eu tenho prazer nele. Esse é o amado que ele está dizendo aqui, Wagner. Só que ele está dizendo assim, a qual eu ortoguei para provar a minha glória, a minha graça. Eu vou te dar de graça, gratuitamente. A graça já não é de graça? Por que ele está dizendo assim, eu vou provar a minha graça gratuitamente no amado? Está dizendo 2 vezes de graça. Só que Paulo não quer ser redundante aqui. O que ele está dizendo é o seguinte, 2 vezes foi de graça. Para você, mas para mim não foi. Olha o que ele está dizendo. De graça, para você foi de graça, primeiro, mas para mim custou o meu próprio filho. Para você foi de graça, mas para o meu filho custou a própria vida dele. Olha o tanto amor. Nós nem merecíamos. Nós merecíamos a morte, o inferno. Vou terminar com uma parábola para você entender o quanto amor há aqui em Deus. E porque eu falei sobre o escândalo da graça. Eu quero que você saia daqui entendendo o quanto você é amado por Cristo. E quando você foi amado. E quando Ele te amou. Imagine se você saísse daqui agora do culto e fosse para a sua casa. E chegasse lá. E tivesse um bandido, que eu vou no extremo para você entender a graça e o amor de Deus. Porque no versículo 7 vai falar assim, e no seu amor, Ele nos deu redenção e perdão pelos teus pecados. Nele, nós temos a redenção e perdão.
Imagine se nós saíssemos daqui agora do culto maravilhoso, gostamos, ouvimos a palavra, os louvores, chegasse na sua casa, tivesse um bandido que acabou de matar a sua família, ele tivesse com o sangue da sua família na mão dele, e você olhasse a sua família toda assassinada, você prendesse esse homem, e levasse perante um juiz, e falasse: juiz, eu acabei de prender esse homem que acabou de matar toda a minha família. Que o juiz olhasse para você e dissesse: hoje eu estou tranquilo, eu não vou prender esse homem, eu vou liberar ele, leva ele para casa, eu não vou prender ele não. O que é que vocês me diriam sobre esse juiz? Sobre esse juiz? Ele é um juiz justo ou é um juiz injusto? Pode falar. Injusto. Injusto? Se esse juiz for injusto, então todo mundo aqui merece morrer agora. Porque o salário do pecado é a morte. E todo mundo aqui pecou. Imagine um juiz, um réu que somos nós, um advogado de acusação. E ele diz: olha, juiz, o senhor, se for justo de verdade, merece mandar esse homem aqui para o inferno, porque ele pecou. Só que Deus, ele é justo de verdade. E Deus não pode ser imparcial, porque ele é um justo juiz. Ele tem que punir alguém pelo pecado. Só que nós lemos no Gênesis, Deus mandando Abraão subir no monte sacrificar o seu filho, e quando chega lá tem um animal preparado, ele fala assim: nossa, aí nós lemos o texto e dissemos: nossa, que história maravilhosa, Deus preparou o cordeiro, que maravilha. Só que a história não acaba ali. Ali foi só um começo da história. Alguns séculos depois, as cortinas se abrem novamente. E a história começa da onde parou. O filho está no monte pendurado. E o pai está prestes a matar ele. É como se Deus pegasse o punhal da mão de Abraão e ficasse no peito do seu filho. Por causa dos nossos pecados. Meu Deus. O juiz está lá, o diabo, que é o advogado de acusação, fala assim: ó, mata. Porque a tua palavra, o Senhor é justo, a sua palavra diz que ele tem que morrer. Mas nesse mesmo momento, nós estamos lá, prestes a morrer, aparece alguém, que é o outro advogado, mas esse não é de acusação, esse é o de defesa, que está em 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, você tem um advogado. Aleluia. Esse advogado sou eu, que sou Glória. Jesus. Ele assumiu a nossa culpa no plano da salvação. Alguém teria que ser punido por causa do pecado. Ele assume e fala assim: Senhor, se o Senhor vai punir alguém, então me pune. Nesse momento do advogado, ele fala, Jesus se levanta e fala assim: não vai punir, porque o Senhor já puniu. E se o Senhor é justo, o Senhor não pode punir a pessoa 2 vezes pelo pecado dela. Ele puniu o filho dele pelos nossos pecados. Ele não pode punir de novo. Você percebe que nós merecíamos morrer, mas alguém tomou o nosso lugar. E esse alguém é o próprio Filho de Deus. Glória. Agradeço, Deus. É o próprio filho de alguém. Imagine, o senhor tem filho, não vale? Não tem? Só 2. Só 2. Imagine se você tivesse que matar o seu filho por alguém que não gosta de você. Tá, ia dar ruim. Porque eu acabei de explicar para vocês que nós somos tendenciosos. E quando eu estou falando com vocês aqui, enquanto eu estou pregando para vocês aqui, a nação brasileira está recebendo uma festa carnal. Estão no desfile mostrando as suas vergonhas. E as pessoas aplaudindo. O mundo todo focado no Brasil. Você percebe o quanto nós somos, e a nação brasileira, depravada? Só que Deus está insistindo para algumas pessoas. Eu te escolhi. Aleluia. Eu quero te regenerar. Eu mandei o meu filho para morrer por você. Eu amei você antes de você me amar. Eu te escolhi antes de você me escolher. Então, viva como alguém grato. Alguém que realmente dê valor por aquilo que Deus fez por você. Antes mesmo de você nascer. Mandou o seu filho para morrer no teu lugar. Então, viva como alguém grato. Faça tudo para a glória de Deus. Não vire as costas para Ele. Eu quero orar com vocês nesse momento. Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por este momento ao qual o Senhor nos ofereceu. De estarmos na Tua presença. Obrigado pelo plano da salvação. Obrigado pelo Teu Filho que morreu por nós. Seja conosco, Pai.
Nos esforça para entender, Senhor, o plano e viver conforme aquilo que o Senhor nos predestinou. Vivermos santos e também irrepreensíveis na Tua presença. Ajude a cada um que ouviu, Senhor, essa palavra e aqueles que estão aqui também. Me ajude, Senhor, a viver para a glória do Teu nome. Que as minhas ações venham ser para que a Tua glória seja exaltada. Que o Teu nome venha a ser ainda mais belo do que é através das minhas ações. Eu te peço, te agradeço por essa oportunidade. Tenha misericórdia das nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Glória a Deus. Mensagem maravilhosa chegou até a nossa mente, nossa alma. Eu quero nesse momento fazer um apelo para você. Você que entendeu nesse momento que faz parte do plano da salvação. Você que quer se entregar a Jesus. Que nesse momento você entendeu que você foi escolhido na eternidade para participar desse plano. Para participar desse amor ilógico. Teve um dia que eu estava pensando nesse amor ilógico. E Deus, Ele sempre me dá frases. E a frase que Deus me deu naquele dia foi essa. A lógica do amor é tudo que foge da lógica. O apóstolo João entendeu tão bem isso que chamou Jesus de Logos. Não tinha lógica. Esse amor morreu por nós. Não tinha. Eu estou apelando para você que entendeu esse amor nessa noite. Eu estou apelando para você que entendeu esse plano de Cristo, que entendeu esse tamanho amor que Ele demonstrou por você na cruz do Calvário. Morreu por alguém tão imperfeito. O Pai, o próprio Pai, por causa desse plano, sacrificou o Filho por amor a mim e por amor a você. Escreva nos comentários. Irmão Cleberson, Projeto, Robson, rapazes, eu entendi. Eu entendi esse plano. Eu quero participar desse plano juntamente com vocês. Escreva nos comentários, eu quero me entregar a Jesus. E esse apelo também está sendo para o Tiago aqui. Tiago, que foi muito bem focado aqui na mensagem várias vezes. Deus, Ele te amou na eternidade, Tiago. O Renato também. E Ele hoje, Glória a Ele Deus. está dizendo para você, eu te escolhi antes da fundação do mundo, para participar desse plano aqui. É só dizer, eu quero. É só querer, eu quero mudar a minha vida. Só que calma aí. No momento do apelo, existem algumas barreiras dentro de todo ser humano. Quer ver? Quando alguém fala, quem quer se entregar a Jesus? Dentro desse ser humano que ainda não se entregou a Cristo, ainda não se entregou nesse plano, diz assim, eu não vou me entregar a Jesus não, porque eu tenho muitos problemas. Aí vem Jesus e diz, eu resolvo os seus problemas. Aí o pregador continua dizendo, quem quer se entregar a Jesus? E dentro da pessoa está dizendo assim, eu tenho uma vida toda de pecado, não dá para mim me entregar a Jesus desse jeito, não dá, eu sou todo errado. Aí quando eu largar isso, eu sirvo a Jesus. Só para quebrar essa outra barreira, eu tenho uma coisa para te dizer. Quando você fala dentro de você mesmo, eu tenho que parar com isso para depois servir a Jesus, você está anulando o sacrifício dele na cruz do Calvário, porque ele já veio para isso. É porque você não aguentava de pé sozinho. Aí o pregador continua dizendo, tem alguém para Jesus? Aí dentro da pessoa está dizendo assim, ó, e se eu me entregar hoje e amanhã pecar? Eu tenho uma resposta para te dar. Jesus já sabe que você vai pecar. Foi bem enfatizado na mensagem. Todo mundo aqui pecou hoje. Só que a diferença entre cada um é que uns se esforçam para não errar, outros
erram sem esforço nenhum. Jesus quer saber se a partir de hoje, mesmo errando, você vai se esforçar para não errar mais. Ele não está falando que você vai errar de novo. Ele sabe que você vai errar de novo. O que ele está dizendo é: se entrega a mim, porque eu sei o que fazer com a sua vida. Eu resolvo os seus problemas, eu te purifico dos seus pecados. E se você está pensando em entregar a sua vida hoje e sabe que vai pecar amanhã, realmente você vai pecar amanhã. Só que eu já sei. O que te impede de se entregar a Jesus nessa noite? O que te impede de participar desse plano? O que impede você que entendeu esse plano, que foi feito na eternidade, só que hoje foi tirado da eternidade e colocado aqui, ó, nesse quartinho, e fez você entender que você foi muito amado. Você foi muito amado. Tem alguém com Jesus? Tem alguém aí que Jesus escolheu nessa noite? Senhor, é a tua palavra. É a tua palavra que está volta vazia. Senhor, vai ao encontro dessas almas. O Senhor, Pai, fez eles entenderem o seu plano. Fez eles entenderem, meu Pai, que o Senhor tem para a vida deles. E o melhor, o Senhor veio nos entender que o Senhor os ama muito. Quebra todas as barreiras, Espírito Santo, agora. Tira todo o medo. Tira toda a vergonha. Deixa essa pessoa liberta para escrever nesses comentários: eu quero me entregar a esse Cristo, eu quero me entregar a esse plano. Eu ainda estou apelando, porque escrevemos fiel. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Glória a Deus. Jesus, se entregue nessa noite a esse comércio, a esse plano maravilhoso. Não estou oferecendo para você uma coisa que não tem valor, não. Foi falado nessa noite, Deus nos deu o seu melhor, e o melhor de Deus foi seu filho. Tem alguém para Jesus nessa noite? Não? Vamos então encerrar. Já passamos alguns minutos. Vamos por pé. Glória a Deus. Deus abençoe o Robson. Deus abençoe a todos que nos presentearam com sua presença. Vocês. É Bíblia, amados. Vai para cima, hein? Em nome de Jesus, Deus vai te transformar em um grande pregador da palavra. Deus abençoe a irmã, cantora, abençoada, a todos os visitantes, seu Tiago, sua esposa, nosso irmão baterista aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Quero agradecer por todos. Nos deram esse privilégio de estar cultuando juntamente conosco aqui. Sempre em suas orações, continue orando pela gente. Tá bom? Somos carentes, somos dependentes das vossas orações. Na verdade, não somos nem prepotentes ou soberbos de dizer que estamos de pé por nossas próprias forças. Mentira. Na verdade, se não é Deus e se não é a oração dos irmãos, juntos, unidos, costumo dizer que juntos nós somos mais fortes. E sem Deus e sem vocês para estar orando por nós, nós não estaríamos aqui hoje. Tá bom? Então nunca esqueça de nós em suas orações. Quero também orar pela Eliane Cruz. O nome é Eliano Cruz, ela pediu por sua família. Miss Souza, por Vitória, filha. Está internada. Vai fazer uma cirurgia. Amém? Pastor Sérgio está aí? Não, ele descansa. Vai dormir? Tudo aqui, pastor? Vai trabalhar amanhã. Tá aqui. Faz oração. Vamos orar para essas pessoas. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Intercedendo, crendo, né? Não orar por orar, né? Orar crendo
que Deus vai operar na vida dessas pessoas. Senhor, mais uma vez nós te apresentamos, Senhor, esses pedidos de oração. Nós apresentamos a nossa força, mas a força do seu poder e do amor do seu Espírito. Toma-nos em tuas mãos, estende misericórdia, estende as suas misericórdias nessa madrugada e alcança cada petição, porque tu és misericordioso e o teu amor é maior, Senhor, do que a nossa dor, do que a nossa luta, do que a nossa dificuldade. Nós unimos a nossa fé, crendo no Senhor e na força do seu poder. Estende o teu poder, Senhor, a tua misericórdia. Vem em favor do teu povo, tantos quantos outros, ó Pai, que estão pedindo a Ti nesse momento também, Senhor, por um milagre, por uma cura, por uma libertação. Ó Deus, Tu és poderoso para fazer muito mais abundantemente do que aquilo que nós estamos pedindo aqui nessa madrugada, Pai. Então nós te pedimos na autoridade do nome do Teu Filho, no amor do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Estende o Teu poder, Senhor, e opera para o louvor da Sua glória. Deus entregou o Seu Filho por nós, né? Sendo nós ainda pecadores. Então é maravilhoso. Estenda as suas mãos, né, já que o pastor está aí. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja e todo o povo de Deus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar o grito, né? Grito, diga. Fica posicionado aí. Vem, Márcio. Vem pra cá. Aqui, esse é mais novo. Você quer saber? Seu filho? Esse é mais novo. Pode ir, pastor. Calma aí, vamos posicionando. Vocês estão com vergonha aí? Chega aí, Daniel. Vem pra cá, Graça. Você parece bem lindo. Gente, tá bom. Não? Projeto fora das quatro paredes. Ide e pregai! Projeto fora das